O Almoço 90.5 conversa com Dom Maurício, arcebispo de Botucatu. Dom Maurício, como o senhor avalia a escolha do cardeal Robert Prevost para Papa? Positivamente. O mundo todo pôde assistir pela televisão. Primeiro, a rapidez, a velocidade da eleição. Segundo, então, essa rapidez revela a comunhão que existe de fato, embora haja também diferenças, o que é normal, mas uma comunhão de fato naquilo que é a vida, a fé, a tradição e a missão da igreja, de acordo com cada época que tem os seus desafios. Então, avalio positivamente, fiquei muito encantado com a pessoa dele, que deixou transparecer humildade, santidade, fé, mas ao mesmo tempo sabedoria, inteligência. Então, avalio positivamente porque quando ele escolhe o nome de Leão XIV, obviamente foi por causa de Leão XIII. Quem foi Leão XIII? Foi aquele Papa que teve que encarar, juntamente com toda a igreja, mas ele como cabeça, como sucessor de Pedro. Quer dizer, a missão do Papa primeiro, suceder a Pedro. Então, o Papa atual, o nosso Papa eleito ontem, Leão XIV, não sucede Francisco, ele sucede a Pedro, lugar de Pedro. Quando Jesus estabeleceu Pedro, deu uma missão. Pedro é conhecido como o primus inter pares, quer dizer, entre os iguais, não tem diferença entre um bispo e outro, mas entre os iguais, ele é o primeiro, o responsável pela comunhão. Então, a primeira missão de um Papa é ser responsável pela comunhão interna da igreja, né? E manter o depósito da fé na fidelidade à missão, ao Evangelho. Então, a igreja, a responsabilidade do Papa é, de um lado, manter a unidade, do outro lado, manter a fidelidade ao Evangelho na missão diante dos desafios atuais. Então, eu estava lembrando de Leão XIII, porque Leão XIII, naquela época, fim do século retrasado, se deparou com um mundo novo. Revolução industrial de um lado, revolução socioeconômico-política, que é a revolução social-política do outro. Na Revolução Industrial, o que aconteceu? A tecnologia, o avanço das ciências, das tecnologias, sobretudo com maquinários para produção em larga escala, mas o mundo não estava preparado para essas mudanças, não havia leis trabalhistas que defendessem a dignidade humana, a dignidade dos trabalhadores, os direitos, etc, etc. E, então, de um lado, a Revolução Industrial, que vai retirar, lenta, mas gradualmente, da mão dos nobres, ou seja, do mundo que era feudal, vai retirar as riquezas, terra, inclusive, né, os bens e o dinheiro. O dinheiro troca de mão. Trocou de mão o dinheiro, troca de mão também o poder. Então, o mundo feudal desaba. A igreja está muito ligada ao mundo feudal, porque era um mundo que existiu por vários séculos. A igreja tem que se relacionar com aquilo que existe, né? Então, o Papa se deparou com uma nova realidade socioeconômica, mas também com uma nova realidade política, que foi, então, o marco referencial, 1789, a queda da Bastilha, não é? Ou seja, a queda do mundo feudal. O Papa Leão XIII teve que se deparar com um mundo completamente novo, não é? Um mundo mais técnico, mais científico, mas com muitos problemas em relação à vida, à dignidade humana, à justiça, o bem comum. Então, Leão XIII escreve à luz do Espírito Santo, inspirado, com certeza ele foi inspirado. Com muita coragem, ele escreve uma encíclica intitulada Rerum Novarum, do latim, que significa das novas coisas, a nova realidade.
E nessa encíclica ele critica o que tinha despontado nessa nova realidade. De um lado, ideologias tipo comunismo, né, marxistas, socialistas. Do outro lado, o capitalismo selvagem, quer dizer, terra sem lei. Né? Então, ele critica essas duas e ele posiciona a igreja na sua nova missão nesse mundo novo, que é de defender a vida, a dignidade humana. As pessoas foram perdendo tudo, ficando sem terra, com trabalho escravo. Então, quando o que foi eleito ontem, o Roberto Francisco Prevost, escolheu o nome de Leão XIV, ele tá voltando, ele está, sim, e na continuidade de Francisco e o que ele falou, o seu primeiro discurso ontem, deixou claro isso, que ele está em plena comunhão com os cardeais e com o Papa Francisco, com o que vem, com o posicionamento da igreja, mas é claro que há muito que fazer ainda, né? Perante a Rerum Novarum que nós temos hoje. Se naquele tempo as novidades assustaram, imagina hoje o avanço tecnológico científico está cada vez mais veloz, mais rápido, as leis, os países não conseguem acompanhar, mas a igreja tem ainda. Então, ele, ao escolher Leão XIV, se ele escolhesse Francisco II, seria interessante, mas seria quase que uma identificação rasa, porque Francisco só existiu, assim como Bento, assim como João Paulo II, assim como a queda do Muro de Berlim, assim como o Vaticano II, tudo isso, toda essa sequência histórica ao longo do século passado só aconteceu por causa de Leão XIII. Foi ele que realmente começou a reposicionar. Não muda, os dogmas da igreja não mudam e não vão mudar nunca. O evangelho não vai mudar nunca. O que muda, o que tem e é preciso mudar, é o modo da igreja exercer sua missão conforme os desafios. Desafios novos exigem ações novas, posicionamentos novos sobre coisas que são duvidosas. E o mundo quer saber isso é certo ou errado. Então, aí a igreja tem a doutrina social que começou com Leão XIII. Ela a partir de Leão XIII, a doutrina social da igreja é sistematizada. Pra você ter uma ideia da importância de Leão XIII, então, quando ele volta a Leão, ele vai fundo na raiz. Ele está dizendo para o mundo, olha, eu estou não só na sequência de Francisco, eu estou na sequência de uma raiz que vem lá de Leão XIII, quando surgiu a Revolução, quando surgiu não, mas quando a Revolução Industrial se firmou junto com a Revolução Política no mundo. E a igreja não podia simplesmente se fechar e ignorar e deixar de lado sua missão. Não é? Dom Maurício, o perfil do Papa Leão XIV, ele trabalhou 30 anos no Peru, era muito próximo, 28, 30 anos do Peru, ele era muito próximo do Papa Francisco, então a gente imagina que ele deve continuar essa missão de levar a Igreja Católica ao povo, porque o Papa Francisco era muito popular. E eu pergunto para o senhor, no Brasil, por que os evangélicos cresceram tanto e como a Igreja Católica no Brasil pode fazer para continuar esse trabalho de Francisco e ser mais próximo do povo? Essa é uma pergunta bastante complexa, mas respondendo assim especificamente sobre o perfil do Papa Leão XIV, eu concordo. O perfil dele é o perfil de um missionário. Então, veja bem, ele é norte-americano, primeiro mundo. Mas ele entra numa congregação agostiniana, um dos maiores santos da igreja, um dos maiores sábios da igreja católica, inclusive com Francisco, que ele que ele escolhe o seu lema, o lema é na confusão do mundo, nossa missão é unidade, é unir e não separar.
é amar e não odiar, é construir ponte e não muros, é promover a paz e não a guerra, entendeu? Então, o perfil dele vem da vocação religiosa dele, da formação que ele teve agostiniana, mas os agostinianos são missionários, então por isso mesmo ele se dispôs e saiu dos Estados Unidos, primeiro mundo, para junto com a sua congregação, no carisma da congregação, não por conta própria, ninguém é missionário na igreja por conta própria. Então, sim, a experiência dele como missionário ali no Peru por quase 30 anos marcou muito a pessoa dele, a personalidade, quer dizer, e também o modo de se relacionar com o povo, certo? Porque ali é pobreza mesmo, é miséria, e como boas partes aqui, boas regiões aqui, maior parte das regiões do nosso país, mesmo as grandes cidades têm as periferias, né? Sim, então o perfil dele é muito próximo de Francisco, porque Francisco foi também jesuíta, missionário. Voltando ao Leão que foi eleito ontem, o 14, ele, dentro da congregação, ele foi se destacando pelo carinho, pelo amor, pela fé, pela santidade, humildade, e ele foi sendo eleito, entendeu? Para primeiro provincial regional. Depois ele foi eleito provincial geral. O que significa isso? Significa que ele teve que passar a residir em Roma, mas a missão dele é viajar o mundo todo, onde tinha e tem agostinianos missionários, como superior, para assistir cada comunidade missionária deles. Então, ele é alguém que foi superior de uma congregação missionária presente no mundo todo, portanto, ele viajou o mundo todo, né, visitando as comunidades. Então, é alguém que tem uma experiência missionária fabulosa. Sim, a expectativa, a esperança é muito grande nesse ponto específico de uma igreja mais próxima do povo. É verdade, sim. Aqui no Brasil, por que cresceu tanto as igrejas evangélicas, sobretudo neopentecostais? Que as outras igrejas históricas não cresceram, elas perderam, como nós, católicos, perdemos também as igrejas históricas. O que cresceu aqui foram, algumas delas ainda continuam crescendo, são as igrejas neopentecostais. O que significa isso? São igrejas que quase que esquecem Jesus Cristo e Deus Pai e ficam só no Espírito Santo, com experiências que são humanas, mas que teologia da prosperidade. Que nem sempre são divinas, espirituais. E, óbvio, sim, centradas na teologia da prosperidade. Você vai receber de acordo com o que você der. Se você der pouco, você vai receber pouco. Se você não der nada, entendeu? Se você der muito, você vai receber muito. Sim, teologia da prosperidade. Mas eu acho que o aspecto mais significativo, o fator mais determinante, é a questão de que o povo latino-americano é, de fato, um povo mais sensível, mais emotivo, afetivo, menos educado, mais simples. E aí eles conseguiram, por esse lado emotivo, afetivo, e pela rapidez e facilidade com que um membro da igreja se torna pastor, se torna bispo, se torna o chefe, sabe, assim, com a maior, sem muito estudo, sem muita... Tá, não é para julgar nem condenar, muito pelo contrário, né? Nós consideramos que toda pessoa, isso é tradição da Igreja Católica, toda pessoa que tem fé, ela pode se salvar, mesmo noutra igreja ou mesmo noutra religião que não seja cristã, porque os pentecostais ainda são cristãos, né? Entendeu? De fato, o que salva é Deus. Deus é que salva. Mas quando a pessoa se abre e colabora, e se tem alguém numa determinada igreja pentecostal
enrolando, usando, abusando, praticando mal, má fé, entendeu? Não importa. Se a pessoa que está lá participando tem fé, ela encontra a misericórdia divina. Dom Maurício, muito obrigado pela entrevista. Deixo o microfone aberto para suas mensagens finais. Bom, a minha mensagem final só poderia ser uma. Assistimos nessa quinta-feira o que eu já vinha dizendo antes. Quem escolheu esse homem não foi simplesmente um grupo de seres humanos. Quem escolheu esse homem, por meio dos cardeais, que rezaram muito, conversaram muito, analisaram muito, se conheceram melhor. Quem escolheu foi Cristo, foi o Espírito Santo. Então, quando eu vi, eu chorei. Quando eu ouvi, chorei mais ainda. Por quê? Por causa da certeza. Né? Quando Pedro foi escolhido por Cristo, quem era Pedro? Era, Mais simples. não era nada, era covarde, mesquinho. Mas Jesus escolheu. E quando Jesus escolheu Saulo, que é a leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, dia seguinte ao de ontem, né? Saulo caiu do cavalo. E ele era perseguidor dos cristãos. Mas terrorista mesmo. Aí ele é enviado, ele estava indo para Damasco. Chegando em Damasco, ele é enviado a um membro da igreja, que ele perseguia. O membro da igreja, Ananias, falou, mas, Senhor, eu não posso receber esse homem. Ele veio aqui para nos matar, ele está querendo me encontrar, que ela era provavelmente o bispo da igreja lá, né, em Damasco. E Deus falou para ele assim, eu escolhi este homem para ser instrumento, para ser apóstolo, né, do Evangelho. E aí, então, ele cede, Ananias cede. E, de fato, Saulo se converte, apóstolo dos gentios, dá nome ao nosso estado, à nossa capital, não é? Então, eu tenho certeza, minha mensagem final aqui, tenho certeza absoluta que Leão XIV, independente dos limites dele, ele foi escolhido. E não só por nós, membros humanos da igreja, mas pelo próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.